Tá bom, então. Era bom a gente fazer alguma coisa do zero, né? Uhum. Deixa eu pensar aqui. Pô, eu tava com uma pasta do AVL aqui, mas eu não tô Não, achando agora. deixa. Ah, não, já tem uma pasta. Vou colocar então AVL2 aqui. Pronto. Aqui tem uma pasta aqui AVL. Aí eu vou dar um aqui, colocar aqui, jogar para cá, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Acho que a primeira coisa, né, que é legal de ver, e é, se esse vídeo aí for para alguém aí que não tenha primeiro contato, é como baixar o AVL, né? Sim. Só em AVL e MIT. Ele foi feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, aqui tá no começo, é a página inicial. Vai ter. O AVL é isso, né? Consegue fazer análise aerodinâmica, trimagem, análise de estabilidade dinâmica e a configuração, né? E uma configuração de desenvolvimento. Ele faz VLM. Para quem já conhecer VLM, fica fácil aí, né? Ele tem a trimagem, ele tem as partes das propriedades de massa, né? E ele tem também as análises dos autovalores, né? Então, que aí ele vai servir ali para as matrizes de estabilidade dinâmica. Então, basicamente, esse AVLzinho 2 é um executável que você baixa aqui. Deixa eu ver certinho qual desses daqui baixar. Que são as últimas versões, mas deixa eu ver. Qualquer um desses daqui que você baixar, ó, já vai ser o suficiente aqui, desde que ele seja aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse mesmo. Mais informações, vou executar mesmo assim. Pronto. Ele abre essa, essa janela aqui. Deixa eu já pegar esse daqui então aqui. Sim, é só você dar 2 cliques aqui no isso aqui e pronto. Você abriu. É feio, é um programa em prompt aqui, né? Mas assim, ele é muito bom. Se ele não existisse, as coisas seriam muito mais difíceis hoje em dia. Pois é. E aí, o que você tem que entender para você fazer essas primeiras análises aqui no AVL é como criar um modelo, né? A grande vantagem é que ali no site, né, ele tem esses documentos aqui, né? E você clica aqui para baixar esse AVL User Primer, né? E aí você baixa esse arquivo aqui que eu já tenho baixado aqui. Eu tava com ele aberto aqui. Eu tava mexendo no AVL hoje. Basicamente você vai ter uma documentação aqui e, e uma descrição, né, de como são feitas as coisas. Ele descreve com mais detalhes. Você tem 40 páginas, então se der alguma coisa errada e não entender, é só correr aqui ou perguntar para alguém que entenda. Tem muito segredo. Mas é isso. É só você colocar AVL MIT. Aí você clica no primeiro link aí, abre essa daqui, e aí só baixar aqui e baixar o executável aqui. Aí beleza. Qual que é o segundo ponto, né? Você percebe que essa parte aqui, essa pasta aqui que eu tenho da VL pronta, né? Ele tem vários arquivos aqui, mas digamos que você não tenha, né? Você vai ter que criar. Existem alguns arquivos ali de exemplos, né? Mas você vai ter que criar um arquivo do zero. O que você precisa então, né? Você precisa de um arquivo de geometria e de massa. Por quê? Porque as análises aerodinâmicas, elas dependem disso, né? Elas dependem da geometria, então, das geometrias que você consegue os coeficientes aerodinâmicos e de estabilidade, né? Estabilidade estática.
e a partir da massa que você consegue os coeficientes ali de estabilidade dinâmica, através daquelas matrizes de autovalores, né? Então você vai precisar desses dois, né? Que é o que é o alguma coisa AVL, que vai ser um arquivo de geometria, e alguma coisa ponto .mass, que vai ser um arquivo de massa, né? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no arquivo do AVL. E eu vou abrir aqui, ó, quando você der dois cliques, né? É um arquivo .avl, tem que ser assim, .avl. Eu vou desmarcar aqui para ele não ficar abrindo com um bloco de notas, né? Você pode abrir com um bloco de notas aqui do lado, mas fica muito ruim se você colocar o .avl com um bloco de notas que ele não vai conseguir ler quando você estiver abrindo. Então ele tem que ficar assim, ó, tem que ficar com o tipo do arquivo. Ele não pode ser um arquivo TXT, tem que ser um arquivo AVL. E aí, se você sem querer colocar ali para abrir como TXT, você vai ter que voltar ao arquivo, ao ponto AVL, vira um arquivo AVL do início. E aí tem algumas formas de você fazer isso. Precisando na internet tem, mas assim, se algum dia precisar disso, eu faço um vídeo específico para você fazer isso. Mas o ponto é que ele tem que ficar com essa pastinha branca, né? E escrito alguma coisa .avl. Vou fazer o seguinte, então. Show. Vamos renomear essa parte aqui e vamos escrever aqui como o exemplo, né? Exemplo. Pronto. E aí aqui também eu já vou aproveitar, né? E já vou jogar o arquivo de massa também. Então, para você Agora, mexer, eu vou colocar também como exemplo. Pode ter o mesmo nome, agora eu porque não um lembro vai ser como o é que .avl. faz. Agora eu não lembro como é que faz esses arquivos mesmo. Então, eu vou falar isso agora. Perfeito, tô atropelando o professor, foi mal. Não, sem problemas. É bom você perguntar sempre que tiver dúvidas. Mas, veja, eu tô abrindo aqui com um bloco de notas, né? Você faz um arquivo texto, né? Mas tem que salvar com .avl, né? Pega já um pronto, né? Um .avl pronto, abre com um bloco de notas que nem eu tô fazendo Eu me agora. lembro que eu tinha um. Deixa eu tentar achar E aqui. pronto. É, achei. Não, não precisa. Não precisa. Hum, Vamos só mexer nele aqui. E uma coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir esse exemplo aqui do lado aqui também. Eu sempre desmarco aqui e coloco aqui. Opa! Aqui, abriu o ponto .mas aqui. Beleza. Ah, claro, né? Esses arquivos aqui são iguais. Mas sempre que você tiver... Ah, claro, né? Porque eu copiei, né? Mas sempre que você estiver trabalhando, é legal também você ter aqui o user primer, que é que é a documentação, para que se você tiver alguma dúvida, você não vai ter problema, né? E aí aqui ele começa, né? O arquivo de formato. Uma coisa que eu vou fazer de início aqui, para a gente ir criando aos poucos, é apagar esse arquivo de exemplo, porque eu não vou querer abrir exatamente ele. Então, eu vou apagar tudo aqui, para a gente fazer junto, né? Então Aí aqui, basicamente cria um TXT para depois transformar em .avl. Seria isso? cara, eu tomaria cuidado. Eu não sei se funciona certinho. Quer testar? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu colocar um arquivo TXT comum, um bloco de notas, né? E eu vou salvar como, e eu vou colocar alguma coisa .avl, e eu vou colocar em todos os arquivos, na área de trabalho. Funciona. Funciona? Funciona, né? Parece Salvou? funcionar. Abre no explorador de arquivos e vê a área de trabalho, vê Aqui, se. Feasa, tá certo, ó. Esse daqui, ó. Pronto. Eu Funcionou. testei É aqui isso. também, tipo, para criar um arquivo na pasta, tu bota como criar TXT, aí na hora de nomear é só botar .avl que funciona também. Isso. Exatamente aqui como eu mostrei aí. É, Exatamente. E aí é o seguinte, né? Esses primeiros valores, né? Eu vou tentar fazer o exemplo mais simples possível mesmo.
só para ele ficar como exemplo, mas depois a gente faz um arquivamento completo, tá? Sim. Mas esses primeiros começos, né, note que esses hashtags eles são comentados, então tanto faz se você tem ou não, mas é bom para você organizar. E uma coisa que é super importante é você se atentar à parte de formato, tá? Então, se você colocar, por exemplo, isso aqui, ó, ele já não vai funcionar. Ele vai ter problema, você precisa ter um espacinho bonitinho, você precisa colocar nesse formato os números, né, principalmente. Então, é muito importante que você não erre isso aqui, senão você vai ter problemas na hora de executar o código, Lá no arquivo beleza? tem a nomenclatura Isso, certinha, né, a formatação certa que tem que seguir. aqui, ó. Formatação certa aqui, ó. O hashtag é para comentário. E aí, por exemplo, né, o Mac, se você quiser colocar o 0.0 aqui, né? Você vai colocar um 0.0 e vai dar um Enter. O próximo que ele vai ler vai ser esse daqui, né? Isso aqui é comentário, né? Como ele colocou aqui, ó. O hashtag aqui é comentário. Então, isso aqui é só para você guiar como que você vai ter que formatar a linha seguinte, né? Mas eu poderia colocar 0.0, certo? Mas Certo. daí, se eu fizer desse jeito que eu tô fazendo aqui agora, quando eu for ler depois, cheio de número, eu não vou entender o que que é esse zero, eu não vou entender o que que é esse 0.000. Aqui já É, fica fácil, né? realmente. Aqui já fica fácil. O que são as inércias, que são a área de referência, a corda de referência, a envergadura, a posição, as posições de referência. Então, o que eu faria é fazer desse jeito que está aqui com um exemplo, que é literalmente você copia aqui o Mac e cola. Só pra saber, Uma, tipo, uma dúvida um, menor. Esse Mach é literalmente, tipo, quantas vezes a velocidade do som é a velocidade que a gente tá pegando? não. Ele coloca aqui em cima, deixa eu abrir rapidinho, que existe uma correção para compressibilidade. Então, quando você voa perto do, é uma correção de Prandtl-Glauert. Quando você voa com um Mach próximo de 1, ele faz essas correções. Então, os coeficientes eles ficam divididos por esse termo. É um termo que vai reduzir, basicamente, vai piorar a sua sustentação, essas coisas, devido a você ter um escoamento compressível, tá? Então, ele é uma correção. Quando você tem Peguei, um né? escoamento muito debaixo da velocidade do som, eu falei da luz, né? Acho que era do som, Não, eu tu tinha que ter falou falado do som, eu som. acho. Eu falei som? Acho que Perfeito. falou som. Quando A ele tá gente vai muito saber que baixo, é som, relaxa. sim. Se estiver muito abaixo do som, você usa zero. Porque essa correção, porque ela não importa. Ela só vai ser importante a partir de 0,3. Seria, melhor dos mundos, assim, só para arredondar as contas, 300 km por hora. Então, assim, então tá. Vamos continuar aqui? Eu vou continuar com esses arquivos de exemplo, né? Muito pelo como eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V, fica mais fácil eu só fazer isso aqui, né? E pronto. Aqui eu vou mudar o seguinte, né? Eu vou colocar a nossa área de referência como 1 metro quadrado, né? Aqui vai ser uma corda de referência de meio e uma envergadura aqui de 2, né? São as referências, né? Do seu primeiro modelo de geometria. Fazer uma área retangular, uma asa retangular de área 1, de corda meio e de envergadura 2, né? Aí se você multiplicar a envergadura pela corda, né, vai dar 1 metro quadrado, né? 2 vezes meio vai dar 1. Esse x de referência eu vou deixar como 0, 0 e 0. Note que depois a gente só vai fazer um exemplo aqui agora, só para entender como que você vai rodar o programa. Depois a gente vai entender o que significa as coisas, como que você vai ter que fazer as coisas. Essa parte aqui está na documentação, eu não vou explicar, tá? Eu só tô
criando o primeiro modelo. Vamos lá. Esse duplicate é para você fazer metade da asa ou metade da superfície e ele vai duplicar, ele vai espelhar para o outro ponto, né? Essa surface é o que é uma das superfícies que a gente está fazendo, né? Então, se você tiver uma asa como um monoplano, né, você vai ter uma superfície. Aí, quando você colocar um estabilizador, vai ser mais uma superfície. Quando você colocar outro estabilizador, vai ser mais uma superfície. Se você quiser fazer um biplano, você vai colocar mais uma superfície. Então, a quantidade de superfícies é a quantidade de superfícies sustentadoras, tá? Só pra eu ter uma Nesse caso, ideia, no caso da ideia absurda lá que a galera tava montando no laboratório, seria como que faria aí? Acho que melhor. Não tem muito como explicar agora, né? qual a ideia absurda? Aquele parecido com o Cafifa, tá ligado? Que tava no quadro. Não, desculpa, mas ele é o quê? Ele é biplano? Ele era meio que um biplano, sim. Ele é Ah, bem parecido com o entendi, Cafifa. entendi. Lembrei. É biplano, ele é biplano. Você teria que colocar uma superfície aqui, teria que fazer duas asas, entendeu? Uma asa de cima e Entendi. uma asa de baixo. É Isso bom pra já aqui, deixar registrado. tá bom. E aí a asa ela é dividida em seções. Então você vai fazer a primeira seção, que significa a primeira corda da sua asa, né? Eu vou colocar como começando em zero, que é onde vai ser a posição zero, y0 e z0, ok? Uhum. A corda eu vou colocar como meio e a incidência eu vou colocar como zero. Vou também colocar o perfil NACA 0012, que é o perfil mais padrãozão. Na verdade, eu vou colocar o 4412. Mas fica a dica que, caso você queira colocar um outro perfil, o que você vai fazer? Você tem um perfil do Aerodesign, não tem? Temos vários perfis. Você vai simplesmente baixar o arquivo .dat do Airfoil Tools. Vamos lá. Airfoil Tool. Às vezes ele não carrega. Está cheio de problema. Airfoil Tool. Opa. Airfoil Tool. Vamos pegar algum aqui, que eu acho que ele entra se eu entrar assim. Tá muito estranho, né? Ah, ele tá com o seguro. Entendi. Aí, beleza. Você vai buscar o aerofólio aqui, ou você vai pedir de aerodinâmica. A aerodinâmica vai te passar esse arquivo. E aí é super fácil. É só você fazer o seguinte. Não tem segredo. Deixa aqui abrir a pasta. Você vai pegar o arquivo .avl, né? O arquivo .dat. Por exemplo, esse Minerva 1209 ponta, tá? É um arquivo .dat. Eu vou dar aqui um Ctrl C e jogar aqui na pasta. Perfeito? Não tem muito segredo. Joguei aqui na pasta. Isso é pra qualquer perfil que eu quiser usar, né? Sim, perfil. E aí aqui fica muito simples. É só você colocar, como está aqui no exemplo, né? Em vez de NACA, que é um perfil já, você dá um a file e você coloca o nome do seu perfil que você colocou ali, né? Ponto .dat. Então vai ser min 1209 ponta. Opa, tem que ser certinho o nome, né? Ponta, ponto .dat. Certo? Foi o que eu coloquei ali, não? É min 1209 ponto. Pronto, coloquei esse perfil. Então, já que eu estou colocando ele, eu vou deixar ele aí. E aí, como eu quero fazer uma asa padrãozona mesmo, né? Nossa primeira asa, para também não perder também muito tempo, eu vou colocar o mesmo perfil, vou colocar o mesmo valor de corda, vou colocar a mesma incidência, né?
e só vou colocar ele na posição de envergadura que eu quero colocar, que no caso seria 2, né? 2 metros. Então, temos 2 aqui. Temos então na raiz. Opa, desculpa. 1. Lembra que a gente está fazendo só metade da asa, né? Então, ele vai duplicar a outra metade, Show. né? E aí temos o seguinte, né? Temos ele posicionado em 0 no x. Depois a gente vai ver esse posicionamento. Essa primeira seção é a seção 0 de envergadura. Essa vai ser a seção final, que é a seção 1. Temos a posição Z como 0. Temos corda de meio metro e temos incidência de 0. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, aqui agora, é que a gente já tem nosso primeiro exemplinho, né? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no. A gente vai salvar. Acho que eu acabo salvando. Tenho bastante costume de ir salvando as coisas, né? Acabei que já estava salvo. E a primeira coisa que você vai fazer é clicar ali no botãozinho, né? No AVL, que é esse software aqui. E aí, como dá sempre programação, né? Vai dar erro quando eu colocar, quando eu abrir. Brincadeira. Você vai dar load, e aí você vai dar o nome do seu exemplo de, de geometria. Então, exemplo.velho, né? Exemplo.velho. Pronto. Olha que legal. Ele criou superfícies, ó. Ele criou 2 sólidos, né? Então, tá relacionado às duas partes da asa, né? Ele criou só a asa duplicada aqui. Se der algum erro na hora de criar, você vai ver ele aparecendo aqui no prompt, né? Vamos dar um quit? Graças a Deus pra mim não deu erro, então. Consegui abrir e apareceu exatamente a mesma coisa que tu. Tá. E o que eu vou fazer? Eu vou induzir um erro. Vou induzir um erro só para ver como que ele diz, como que ele vai fazer, por exemplo, nesse tipo de erro. O que que eu fiz, né? Eu juntei a corda com a área de referência. Vamos ver o que que vai acontecer quando eu tentar abrir aqui, né? Load exemplo.vl. Aí, ó. Ele vai falar, ele deu erro aqui, ó. Reading airfoil, né? Exemplo.vl. Exemplo. Error, line 7. Aí ele deu que o arquivo não conseguiu processar e a sua geometria está corrompida porque você cometeu o erro. Então, eu vou dar um quick e vou arrumar o erro que eu tinha cometido de propósito aqui, né? Beleza. Salvei. Bora de novo, então. Tô com 2 aqui aberto. Ficar só com um aqui. Load. Tanto vai escrever load. Ah, note que ele dá um. Nossa, muitas motos. Note que ele dá uns exemplinhos aqui, né? Do que você pode escrever, né? Então, se você tiver com dúvida, tá aqui, ó, Sim. né? Create configuration input file, né? Então, load exemplo.vl. E agora deu tudo bonitinho, né? O que você pode fazer depois, né? Você vai computar os pontos de operação, né? Para você rodar o primeiro caso, né? Então, o que você vai escrever? Você vai escrever oper, e dá um enter. Olha que legal. Ele vai abrir aqui, né? Dei o oper aqui em cima e ele vai e a gente está rodando um caso, né? Que no caso seria o caso para aquela geometria. Então, o que você precisa saber é que quando você tem as palavras, né? Existem as variáveis, as restrições, você setar as condições, as restrições, né, para as condições de voo, modificar os parâmetros, selecionar um caso, adicionar um caso, deletar um caso, nomear um caso, listar, salvar. Tá tudo escrito aqui, né? Mas para você selecionar isso aqui, é só você escrever a primeira letra ou o primeiro termo que está separado, né? Então, se eu escrever A, que é a primeira aqui, né?
ele vai abrir essa página do alfa, né. E aí, se eu escrever no alfa, o A de novo aqui, eu posso colocar um valor de alfa, por exemplo, 5. Então eu vou estar selecionando um caso para rodar o meu programa em 5, em alfa igual a 5. Olha que legal, super fácil, né, super fácil de usar. E a primeira coisa que eu queria mostrar para você é a plotar geometria, né. A gente não criou uma geometria? A gente precisa a primeira coisa que você vai fazer vai ser ver a geometria. Pronto. Lembra que eu falei que eu estava criando uma asa retangular? Criei então essa asa, né. Só É rapidão, o tu L botou pra ver a geometria onde? no G, Ah, G, perfeito. Geometry Plot. Aqui, consegui abrir também. Então beleza. Note então que essa vai ser a sua asa, né. Lembra que eu estava mostrando, né. Sim. Basicamente nós temos aqui de -1 a 1, né, ou seja, a gente tem 2 metros de envergadura, meio metro de corda, e ele vai plotar a sua asa ela plana assim, né, porque ele está considerando já os perfis, mas ele não vai mostrar nesse plot, né. Ele só não está mostrando, mas essa vai ser a sua asa, tá. É, ele tá simplificando, né? É, ele está simplificando aí. E aí, uma coisa também que você pode reparar, eh eh, nossa, calma aí que é tipo uma escala, né, eu esqueci o nome. Você lembra o nome, que é isso aqui? Isso, as orientações de referência. Boa, 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 boa. Significa o quê, né? Significa que se colocar o X aqui, você tem que ficar bem esperto com isso. Se você colocar o X aqui, se eu colocar 5, ele vai ir essa seção ela vai ir 5 para frente, mas 5 nessa direção. Se eu colocar -5, ele vai ir 5 para frente nessa direção. Então, o que que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso, eh, por exemplo, né, colocar na coordenada Z, né. O que que eu quero fazer? Eu quero colocar nossa a minha asa para cima, né. Ela tá no chão aqui, né. Eu quero colocar ela 20 centímetros para cima. Então eu vou colocar 2 aqui e 0,2 aqui e vou dar um salva. Salvei, vou fechar. Ele tem no meu PC ele tem problema para fechar, né, então eu vou sair aqui, tem que vir aqui e dar um ó, uma coisa que é legal também falar, né, quando você dá enter, você volta, né, o enter é o voltar aqui, né. Então você volta e vou dar um quit. Eu vou abrir de novo, vou dar um load exemplo.avl e vou dar um upper e vou dar um G. Pronto. Percebeu que a sua asa ela subiu? Sim. Então eu Subiu coloquei exatamente igual. eu Tô sei conseguindo até botar no vídeo o comparativo pra provar que deu igual. certo. Vai que alguém tem. E É, vai que alguém desconfia, né, mano? e eu coloquei, né, nas 2 seções 0,2 e aí ele subiu aí para as 2 seções, então essa vai ser a nossa primeira asa, né. Deixa eu dar um aqui. Deixa eu dar um voltar aqui, né. E o que a gente pode fazer, né? A gente pode simplesmente setar alguns valores aqui só para fazer a primeira rodar o primeiro caso. Vamos rodar sempre o mais simples para o mais difícil. Então vamos lá. Vamos modificar, por exemplo, o C1, que são as condições de voo, né? Vamos colocar uma velocidade. Qual velocidade você quer escolher? Metros por segundo, Leandro. Cara. 10. Demorou demais. Entendo, Massa. faz sentido. Você dá Massa do avião ou da asa? não, de tudo, de tudo. Do seu caso que está rodando. 3 quilos. É a massa do seu avião? Então É, será a massa de sim. 3 quilos vai ter o seu avião. Lembrando, né, é só você, de novo, segue o mesmo exemplo, né, você dá um V, dá um 10, ele vai dar 10, né. Então, Uhum. vamos lá, Agora, só pra eu saber rapidinho. densidade do ar, a- 1,22. Só pra saber rapidinho. É G, 9 porque hum. tu botou ali a velocidade 10 e apareceu 17,32. Olha, ótimo, ótimo.
existe uma ordenzinha, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, que se, às vezes ele deixa alguns valores fixos e ele vai mudando, né? Então, o ideal, na verdade, acho que seria começar com a massa, né? E aí você dá um V de novo e dá um 10, ele volta a você ter de V. Porque quando ele altera o CL, ele pode estar alterando a sua velocidade, porque os dois estão interligados, né? Um é função Então, do outro, né? isso. Como ele deu anteriormente, anteriormente ele tinha colocado 0,2 de CL, mas ele deu 0,2 com massa igual a 1, densidade igual a 1 e gravidade igual a 1. Quando você muda a massa, ele mudou o valor ali do. Ele continuou com CL, né? Para tentar continuar com CL, ele mudou a velocidade. Aí eu mudei a densidade, ele mudou de novo a velocidade, e aí no final eu mudei a velocidade de novo. E aí ele foi pro 10, né? E aí agora ele tá bonitinho, né? CL 0,48, velocidade 10, massa 3. Mas, por exemplo, vamos lá, ó. Se eu colocar massa de novo e colocar 10 quilos, ele já mudou a velocidade de novo, percebeu? Sim. Então, se dá uma velocidade aqui de novo, 10 metros por segundo. Pronto. CL 1,6, velocidade 10, tudo bonitinho. Eu poderia colocar o CG aqui, mas como é o caso inicial, a gente não vai colocar. Mas se você já tiver a geometria pronta a geometria e a parte de massa já analisada, você coloca aqui os valores de CG. Cara, eu Dá um Enter, tenho muito do que depois fazer um arquivo de um glossário disso daí, só pra gente depois não se perder, tá ligado? certo? Também porque a maioria, tipo, tem uma referência óbvia dos valores que a gente já coloca no relatório, tipo, mesma representação, tá ligado? Mas tem umas paradas que eu tenho certeza que vão ser diferentes, que vai causar confusão, então eu tenho que depois fazer a correspondência, tá ligado? Uhum. Note que isso aqui. Ah, sim, não Pera existe. aí, rapidão, é que tua voz travou, né, nessa última explicação agora. Ah, sim. Isso aqui ajuda, né? Você entender que você tem que fazer. Existe uma ordenzinha que. Mas não existe. Aqui nas condições. Cara, pera aí, Só você. tua voz tá morrendo muito. Oi. Oi, Oi. tudo bom? Pronto? Acho que melhorou, mano. É que tua voz tava sumindo, tá ligado? Não tava nem travando. Ah, não existe uma ordem aqui para você fazer as condições de voo. Pode começar por C1, pode começar por C2, pode começar por M, não Uhum. importa. É só você modificando os valores. Vamos lá então em C2, só para ver. Olha, já modificou as coisas em C2. Vamos em M. E aí você consegue modificar também as coisas aqui, por exemplo. Se eu quiser colocar um arrasto parasita aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo. Coloquei 10 aqui de arrasto parasita. Aí você coloca aqui e pronto. Não tem segredo. Pronto. Nosso primeiro caso já tá feito. A única coisa que você precisa fazer é rodar ele, né? Que é com esse X, né? Então, X, ele tá rodando e rodou. Pronto. Ele calculou alfa, calculou um monte de coisas. E... Enfim, calculou um monte de coisas aqui, né? O CL total, o CD total, né? Calculou o arrasto viscoso, calculou o arrasto induzido. Uma coisa que você pode ver aqui agora, né? É apertando T, que é o plot, né? Ah, como eu estava com isso aqui plotado, ele não vai plotar duas vezes. Vamos fazer o seguinte, então. Ahn, vamos dar um. Vamos começar aqui de novo. É, vamos dar um load, então. Exemplo.vl. Vamos dar um upper. Dar um. Por exemplo, eu posso começar pelo M aqui, ó, tá vendo? Uhum. Eu vou colocar o D 1.22, o M 10, o G 9.81, o V 10 e o CD 0.010.
É 0.0010 que tu botou? Tanto faz. Né? Só joguei um valor. Vamos executar aqui. E vamos dar um T. Pronto, ó. Ele plotou a distribuição Ih, de eu fiz algo esforços. errado. Oi? Eu fiz algo errado, deu diferente aqui. Tá, não tem problema, depois a gente É, vê. depois a gente vê o que deu errado. Devo ter colocado algum valor errado. Mas vamos dar uma olhada aqui no meu. Uhum. É, ele faz a plotagem da distribuição, né? De sustentação na asa. Ele dá o CL, né? Local, o CL normalizado também. Note que aqui, provavelmente ele deve ter errado aqui alguns cálculos. Vamos ver. Acho que não, na verdade. Porque eu não testei certinho para essa asa reta, né? Não vamos se atentar aos valores, né? Aos resultados, mas mais como você vai fazer as coisas, né? Porque eu não sei se, na verdade, assim, o que eu coloquei aqui agora faz sentido, na verdade. Mas, assim, note que o coeficiente de Oswald ficou bem alto aqui, né? Eu fiz meio que na sorte aqui mesmo, né? E interessante. Ficou um resultado interessante aqui. Vamos dar um voltar. Então, um open. Tá, o que é mais legal? Que mais legal ver? É, esse ST, né? O ST, ó. Você coloca ST. Meu Deus, calma aí, um segundinho. Ok, vamos lá. Show calculation first. Vamos lá, vamos dar um X, então. E vamos dar um ST. Então, beleza. Você vai colocar um output aqui, um nome, né, para ele. Pode colocar um resultado. Ponto .st. Pra falar a verdade, eu não sei se tem que colocar esse ponto .st. Mas vamos. Talvez não. Vamos colocar só resultado aqui. E beleza. Olha que legal. Ele abriu um arquivo aqui como resultado, né? Aí você vai dar 2 cliques. Ah, calma aí. E pronto. Esse aqui vai ser o nosso resultado, ó. Se você percebeu, Lanis, ele já calculou o ponto neutro. Lembra que a gente estava falando ali do da questão da CMA, né? Sim. Desculpa, não taperá. Desculpa, taperá. Ele calculou aqui as derivadas de estabilidade estática, tá? Então ele calculou tanto para pitch, para yaw e para roll. Calculou as derivadas ali alfa e beta, né? Muito legal, né? E Perfeito. calculou algumas coisas com relação à parte de aerodinâmica. Então, você tem o alfa, você tem o Mach, você tem o CL total, você tem o CD total, você tem o CD. O viscoso a gente coloca como input, né? A gente tem ele calculou o induzido, né? Ele calculou o coeficiente de Oswald aqui. E é isso. Esse é o resultado que a gente quer. Pronto. E aí a gente vai sair aqui então, que era o primeiro exemplo que eu queria fazer aqui com você. Vamos entrar aqui no AVL de novo? Aí, eu acho que eu já Na entendi por que o meu geometria? resultado veio diferente do teu. É porque eu esqueci que eu não tava com o arquivo .mes aqui. Então, mas ele não usou o arquivo .mes Ah, nesse então eu momento. só, então eu só fui burro mesmo. Acontece, acontece. Não, Não vamos, não. não vamos pensar muito Então, nisso, não. deve ter sido alguma coisa. Mas enfim, vamos fazer aqui. Então agora a gente pode colocar o EH, né? Vamos fazer o EH também. Coloca uma superfície, né? Eu vou copiar aqui, mas é a mesma coisa, tá? Porque você coloca a superfície
É como se você fizesse uma segunda asa, né? Uhum. Vamos duplicar certinho. Vamos colocar aqui o ângulo. E aí a gente coloca as seções, né? Vamos lá. Vamos colocar essas duas seções aqui também. Só que agora, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer aqui agora pro EH? A gente vai diminuir a corda, né? Vamos colocar em 30. 30. Vai, 20, vai. 20. 20. Vamos colocar ele mais em cima, né? Colocar em Z. Vamos colocar em 5. Em 5. E vamos mudar a envergadura, né? A envergadura vai ser de, sei lá, 3. No caso, 60 centímetros, né? Tá muito, né? 25. Nossa asa tem ali, não sei, pra falar a verdade. Vamos colocar 3, né? E aqui, eu vou colocar o Nakão, então, né? Nakão, então. Vamos colocar o Naka 0012. 0012. 0012. Vamos dar um salvar. E vamos abrir de novo o AVL. Então, Para esses perfis mais padrõesões, você então não precisa do arquivo, é só botar ali os por Naka. exemplo, o NACA 0012 e vai, né? Sim. Naka 0012, Naka 0015, 4412, Naka. Os Nakas. Perfeito. E aí vamos colocar agora exemplo.avl. Ó, você vê, né? Ele criou agora 4, né? Ó, 4 superfícies. Que no caso Uhum. seriam 2 das e 2 do RH. E aí agora, não tem muito segredo, é fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Só que a diferença de anteriormente é que nós temos um RH. Simples assim. Então vamos dar um Opera aqui. Vamos botar a geometria. Pronto. Acho que ficou super estranho, né? Como eu coloquei aqui. Vamos ver o que aconteceu. Idealmente é para posicionar a, Certo, tá fazer a certo. posição da geometria da mesma forma que estaria por o posicionamento da geometria do avião real. Sim, É, tipo, claro. faz sentido, né? É só para ter certeza. Claro, claro, claro. É o posicionamento do avião real. Senão o seu resultado não vai. Eu coloquei ele em zero, né? Em x igual a zero. Por isso que eles ficaram alinhados, né? O RH ficou em cima da asa. É. Mas vamos aqui. Imagino que essas Vamos. informações de posição peguem com estruturas na hora que fizerem o modelo, né? Ou você pode estimar. Não tem É, problemas. também serve. Eu coloquei ele 1 metro aqui agora, né? Distância. E vamos rodar de novo o caso, né? Vamos dar um load exemplo.vl. Vamos dar um upper. E vamos dar um G. Pronto. Agora sim. Temos a nossa asinha aqui. Nosso estabilizador horizontal aqui. Depois que Ele tem você bota as condições de voo, ele salva, né? Ou não? Ele as só. condições, as Não, condições de voo? as condições não salva, né? É só a geometria mesmo. É. Eu tenho que colocar as condições de voo aqui. Talvez ele salve com SS. Não sei. Tem que ver certinho aqui, ó. Save run cases to file. Pode talvez salvar, tu pode deixar. Talvez tenha alguma forma de deixar ele como padrão. Aí é só você. Tem que ver na Na documentação, né? documentação. Na documentação. Ó, tem um O aqui de options. Tem algumas coisas aqui. Enfim. Tem várias coisas aqui. Ó, vamos ver, ó. Tem esse save run cases to file, né? Você vai fazer vários casos, né? E você pode salvar em um arquivo resultado aqui, né? Vamos só testar aqui agora, né? Só para ver como que agora vai mudar as coisas. Então, eu vou colocar um M aqui, vamos colocar um D, 1.22, um G, 9.1, um M de 10, um V de 10, CD de 0.001, enfim.
Quando Coloquei algumas coisas vocês aqui só para dar. quando você recomenda que faça o caso para ambas para ambas as situações, tipo, da gente voando ali da UFRJ e lá na competição, ou fazer direto da competição? Cara, faz direto aí da competição, né? É, porque Competição, se for pra voar da competição, voa aqui, né? sim, aqui as condições são melhores. Você tem um nível abaixo, né? Então, coloca os, os, os parâmetros de São José dos Campos mesmo. Perfeito. E aí, o que a gente pode fazer vai ser dar um X aqui, né? Um X aqui. E aí a gente dá um ST aqui. A gente dá um nome. Vamos dar o nome de A. Ele salvou o A aqui. Vamos abrir aqui o A. Ele salvou como resultado aqui agora. Eu acho que mudou, né? Ó, mudou as coisas, né? A gente colocou aqui agora o EH, ele mudou os resultados, né? Porque agora nós temos duas superfícies, né? Note que o ponto neutro, né? Ele foi para 19% da CMA, só aí de você colocar o EH. Então, tá aí as diferenças. E o legal aqui é que você já está com as derivadas calculadas aí de estabilidade tática, então não tem muito segredo. É tudo Perfeito. calculado aqui. Tá, muito bem. Vamos fechar essas duas coisas aqui. Vamos colocar ele aqui. E aí, não tem muito segredo, né? Vamos sair aqui também. Antes de ir para o arquivo da massa, vamos só colocar o nosso arquivinho aqui de exemplo. O, o EV, né? Faltou EV. Uhum. Temos a asa, temos o IH, e agora teremos nosso EVzão, certo? Show. Opa. Aí, logo mais, colocaremos também a superfície de controle. Isso que eu ia Mas então vamos perguntar lá. agora, se nesse ponto já É, colocava elas. não, vamos fazer passo a passo. É, beleza, tudo aqui, né? É, vamos mudar aqui algumas coisas, né? Vamos mudar aqui a corda. Eu vou deixar a mesma corda que o nosso EH, né? O CH estava com 0,2 de corda. 2, 0 de incidência. A altura estava como o nosso EH como 0,5, né? Vamos colocar aqui também como 0,5. E temos, né, o X. Vamos colocar o mesmo do EH? 1. E vamos colocar esse aqui também. Tá. Vamos salvar. E beleza. Vamos abrir o AVL. Download, load, exemplo, AVL. Ó, deu problema no, é, no EV. Por isso que é bom você fazer no passo a passo, né? Para ver onde que deu, saber. Ele falou na questão de duplicar o EV, né? Deu errado na hora de ele criar a imagem. Calma aí. Vamos ver o que aconteceu de errado.
Ah, tá. Eu acho que o que eu fiz de errado aqui? Vou colocar um 8 aqui. Ah, vamos tentar tirar o duplicate. Só pra gente ver o que ele vai fazer. Vamos sair aqui. Dar um salvar. Vamos lá. Load. Exemplo. AVL. Tá dando erro no EV. Que estranho. Talvez as geometrias estão com. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Às vezes acontece isso mesmo. Tem que ir mudando, tem que ir alterando as coisas. Não tem muito segredo, tem que. Vamos mudar essa envergadura aqui, né? Colocar ela como sim, como 0. Ah, eu acho que é isso aqui que tá errado, né? Vamos colocar como 0,5. A envergadura tá ali como negativa, faz sentido? Então, eu acho que é pra ele ficar na. Acho que faz. É por causa da referência que a gente tá. Então, nem olha para o arquivo, para esse arquivo aqui, porque ele tá usando uma outra referência que a gente não tá usando. Vamos ver. Entendi. Vamos lá. Vamos fazendo junto aqui. Nesse daqui. Vamos dar um load exemplo.velho. Pronto, olha, criou. Os vórtices Criou, aumentam rápido aí. criou 5 sólidos. É uma asa, as Sim, duas partes do EH, as duas partes do EV, né? uma parte, né? Uma parte do EV. É, Tô só sim. com um EV. Vamos dar um upper. Vamos dar um G. Ó, olha como que ficou o EV, né? Ele ficou deitado, como se fosse uma. Como se fosse uma. Como se fosse uma asa, né? Tá Uhum. errado isso aqui. Eu só fiz isso para dar uma olhada, né, no que ia acontecer. Então vamos colocar o menos 0,5 aqui, dar um salvar, e vamos ver se vai agora, né? Que a parte do EV eu sempre me confundo também. Então eu tenho que ir testando. O, É bom que tu o, testa no vídeo pra ficar registrado. sim. Opa. G. Aí, ó. Ó, em Y. Ah, tá. Eu tô errando o Z, né? Tô errando o Z. Eu estou errando o Z. Estou errando o Z, né? Essa seção está com Z de 0,58. Essa seção está com Z de 0,31. O que tá fazendo, né? Meu Z, ele tá com o mesmo tamanho. A envergadura do EV vai ser o Z, né? Vai ser o Z. Então é por isso que eu tô errando. Então vamos fazer o seguinte, ó. 0. E vamos colocar a corda da raiz, vamos colocar em meio. E esse daqui vamos colocar em 8. Vamos dar um salvar aqui. Não fechar aqui. Que talvez agora dê certo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, rodou. Aí, ó. Pronto. Boa. Eu tava errando no Z, ó. Então, note que a referência é super importante. Ó. É, Lembra? eu não tava visualizando agora a parada do Z, mas A agora que sua, eu per... lembrei ali a da sua... referência eu percebi. Isso. A sua pergunta, o que ele tava fazendo, né? O que significa o Y negativo, né? Que essa seção aqui da ponta, ela vai ficar meio metro, né? Se colocar meio metro abaixo em Y, que é esse Y aqui, negativo. Simples assim. Uhum.
Então temos aqui o nosso primeiro caso aqui, né? Dar uma saída aqui e vamos dar um X, né? Calculou. Vamos dar um ST, vamos colocar um B. E agora temos o nosso resultado B. Olha que legal. E olha que legal agora o Lanis. Ah, Ele mudou de novo, né, o ponto neutro, mas ele colocou agora mais uma função que agora se refere essa coisa aqui. Eu não vou me arriscar a falar, mas essa CLB sobre CNR, CLR sobre CLB. Eu acho que tem. Vocês calculam isso, se eu não me engano. Eu não lembro CL exatamente. beta, CN beta, né? Então, mas é uma razão, né, aqui, é uma razão. Aham. Não lembro exatamente. É Mas interessante que enfim. ali ele já diz que o modo espiral é instável, né? Maior do que um, né? É... ele tá dizendo que ele precisa ficar aqui maior do que um. Mas assim, pouco importa aqui o resultado desse primeiro momento, né? Porque a gente só tá fazendo um avião meio na louca aqui. A gente tá colocando uns perfis meio zoados. Mas acho que esse era o ponto, Lanis. Era a gente saber criar essa geometria, né? E daí, quando a gente for fazer de fato o nosso avião, a gente tem que criar a nossa asa, que ela é mais difícil do que um retângulo assim, e criar as estruturas assim, né? Outra coisa que a gente pode fazer, então, aqui agora, é colocar, Olanis, Falta duas coisas, né? Três coisas, né? Pra gente terminar aqui, então, nosso exemplo. A primeira delas é colocar as superfícies, né? As superfícies de. Tá me ouvindo? É que ficou Sim? tudo calado. Ah, perfeito. Colocar as superfícies, a gente vai abrir o arquivo de massa e depois vai rodar a parte de estabilidade dinâmica, tá bom? Então Uhum. é isso. Para colocar as superfícies é super fácil, né? É só você vir aqui, ó. E, por exemplo, eu quero colocar. É que vocês já devem ter tido um spoiler aqui, né? É, Eu sim. vou colocar na seção o profundor. Pronto, eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou no meu IH. Cadê o IH? Aqui. E embaixo do arquivo de perfil, eu coloco as coisas, as superfícies de controle, né? Vai ter esse nome controlzinho aqui, ó. Esse nome escrito control. Aí você bota isso em cada sessão, né? Isso. Aqui, mais importante, né? É você seguir a documentação. Então, aqui ele vai estar dizendo, ó, como que você vai colocar a superfície de controle. Então, é super importante você vir aqui e dar uma olhada. Mas eu queria achar uma tabelinha. Calma aí, vamos ver se eu acho rapidinho. Eu acho que eu vou conseguir achar rapidinho, um segundo. Uhum. Aqui, ó. Control. Uma Ah, coisa que vai show. ser importante na hora de você colocar, né, é que esse X-hinge vai ser a posição, né, é o X sobre C, né, é a posição em relação à corda do, da sua seção, né. Então, se ela é positivo, você está levando em conta o, o borda de fuga, o trailing edge. E se ela é negativo, a gente vai estar levando em consideração o bordo de ataque. Então, o que a gente vai fazer aqui no hinge, né? Se você quer que o seu profundor ele tenha, por exemplo, quanto que vale a nossa corda no nosso IH? Cadê? Vale 0,02, certo? Sim. Se eu quiser que ele fique o profundor com tamanho ali
aqui tá 20, né? De 5 centímetros, né? 5 centímetros. Então significa que a gente vai, comparativamente ali do bordo de fuga, colocar 1 menos os 5 centímetros, né? Seria equivalente ao. Desculpa, a porcentagem em corda, né? Se ele tem 20 centímetros, são 5 centímetros, né? Que é 1/4, né? 25%. Então a gente vai fazer 1 menos 25%, que no caso daria 0,75. Entendi. Então aí bota por porcentagem ao invés de valor literal. Isso, porcentagem. Então, por exemplo, né? E quando ele é positivo, ó, tem que seguir a documentação. Ele está levando o trailing edge, tá? Uhum. Então, a posição dele, por exemplo, digamos, né? Se eu quisesse que o nosso profundor tivesse 2 centímetros, aí ele seria 1/10 aqui, né? Que seria equivalente a 1 menos 1/10, ou seja, 0,9. 0,9. Mas eu vou deixar como 0,75 para ficar maior, né? Então é isso. A mesma coisa você vai fazer para as outras coisas, para o aileron e para o leme, né? Então vamos lá. Vamos colocar um leme aqui, né? Um leme Esqueceu aqui. as variáveis ali em cima. Desculpa, Ah, que não, não. No variáveis? caso, só esqueceu o comentário das variáveis, né? O hashtag CNAME, CGAME e por aí vai. Ah, tá. É o comentário, perfeito, perfeito. Vamos deixar bem organizado aqui, né? Tá certo. Esqueci o comentário. E pro leme eu vou colocar aí 0,6, seria equivalente a ter aí 40% aí de leme na nossa corda. Aileron eu coloco, né? Eu tô colocando tudo. Vou colocar o aileron aqui também. Nossa asa toda, né? Como ela só tem 2 seções, né? Nossa asa toda vai ter aileron. O aileron vai ter inteiro aqui. E aí aqui eu vou colocar quanto de aileron? Hum, pode ser 0,8 mesmo, certo? Então é isso. Então é isso, né? Colocamos as superfícies. E aí agora a gente vai. Já salvei, né? Download. Exemplo. Velho. Olha que legal, né? Aí, ó. Já colocou as 3 variáveis de controle. Então eu vou dar um open. Certo? Sim? Ih, faltou um R ali no profundor, né? Mas assim, ó. Você já consegue perceber que tem um aileron e um leme, né? Aqui Sim? agora aparecendo. E você pode colocar, por exemplo, no meu caso, eu quero que o profundor tenha 10 graus de deflexão. Então você vai colocar aqui D2, D2, 10 e pronto. Agora ele está com uma restrição de 10 graus de profundor. E aí a mesma coisa vale para o aileron e para o leme, né? Não tem muito segredo. Vamos executar, então? Só para rodar aqui o caso. Vamos dar um ST. Aí essas deflexões, por exemplo, são coisas que a gente que define, né? E tipo, a gente vai testar tanto de deflexão e ver se o resultado é satisfatório com o que a gente quer. Sim, sim, sim. Porque pelo menos nos últimos 2 anos a gente usou valores padrões, tá ligado? Aí a gente. Eu acho que a gente não chegou a mudar desse ano do último ano pra esse, por exemplo. Então, mas acho que isso já é uma questão de dieta. O quanto a superfície tem que defletir é estudar e ver o quanto que ela tem que defletir. É Sim. a gente que sabe, né? Que tem que dar uma olhada ali. E aí tem os resultados. Você vai perceber, quando você, diferente daquele do B, que não tinha superfícies, né? Agora tá ficando uma zona aqui, né? Mas assim, agora o C, quando a gente colocou o aileron pro leme, ele apareceu mais derivadas aí relacionadas a aileron, profundor e leme. Aí tem uma quantidade aqui de informações gigantescas. E é por isso que eu fui fazendo passo a passo, né? Então é isso.
Para não ficar muito grande, né? Vamos já logo passar pro arquivo de massa, mas tem alguma dúvida? Por enquanto, Agora? não. Ah, Na verdade, por enquanto, o que mais importa não é nem o resultado, né? É como fazer, né? fazer a modelagem certa, que aí depois o resultado é só analisar e ficar adequando até sair certo, né? Porque na verdade eu tô fazendo aqui. Isso, exatamente. Eu tô fazendo valores randômicos aqui, um exemplo meio. Exemplão, assim, né? Da vida. Sim. Só para saber, duas coisas. Primeiro, agora que tu vai falar do arquivo .ms, né? Isso. É do .ms que a gente retira informações como tipo momentos, forças e coisas do gênero? Não entendi. Como assim? Assim, por exemplo, ah, os momentos que atuam na aeronave, porque isso é coisa que controle tira, principalmente para cargas. As forças e momentos que são atuantes em voo. Ah, não. Não, então. Isso aí você calcula, né? O que você vai calcular aqui na VL, né? Você vai calcular os adimensionais. Você vai calcular os é, isso aí, com os adimensionais, você só colocar naquelas fórmulas, né? Não tem muito segredo, né? Porque Aí ele vai perguntar. é, aí, aí é só pegar o Excel. Cara, depois a gente conversa sobre isso. É uma Não, boa. relaxa, não se preocupa não. Eu só fiz Mas a assim, pergunta para tentar ter uma ideia geral. sim. Mas assim, aqui, note que esses arquivos eles são tudo de input, ô, Jones, né? Então, o primeiro, ele foi um input de geometria, né? Que a gente pegou uma geometria do nosso avião, a gente criou a asa, criou os estabilizadores, né? E aqui agora a gente tem os arquivos de massa, né? Esses arquivos dá para você tirar estimando do SolidWorks. A galera de aerodinâmica consegue utilizar o OpenVSP para fazer essas estimativas. Basicamente, você precisa dessas matrizes de inércia, né? Da posição do CG e a matriz de massa. Simples assim. Aqui você coloca as unidades, você coloca também unidades aí de gravidade, de densidade. É... Como eu não tenho, né, esses valores aqui para o meu exemplo do avião, né? Eu posso chutar aqui alguns valores meio qualquer, a gente não vai ter de fato uma boa, um bom resultado nesse sentido, mas o resultado vai sair bem ruim. Mas assim, a gente só tá fazendo um exemplo de como que você vai ter que fazer, né? Vai mudando aqui as coisas, né, ó. E aí isso aqui você está mutado, tá, Léo? E Eita, aí, eu tô? tá. Bom, Caraca. agora não tá. Não, eu Agora não não tava tá. mutado, pô, só não tava falando mesmo. Ah, Relaxa. então perfeito. Caraca, você queria abrir o Telegram na frente. Pronto. Então, isso aqui a gente tira depois. Então agora não tem muito segredo. A gente está com arquivo de massa, né? É, Faz tempo que eu não mexo na parte de estabilidade dinâmica. Pode ser que eu esqueça alguma coisa que eu tenho que lembrar aqui agora. Ah, vamos abrir aqui, né? Só abrindo para a gente entender. Beleza. Então, eu vou dar um load. Exemplo.avl. Carregou nosso arquivo de geometria. Eu vou dar um. Será que é MES, né? MES. Acho que era MES, a gente já tinha feito, né? Exemplo.MES. Aí, ó. Ele puxou aquelas matrizes de inércia e as propriedades de massa e CG que a gente tinha feito. Aí a gente vai em. Deixa eu lembrar, tem que lembrar. Mode. A gente consegue modificar os parâmetros, né? Vamos lá, então. D. 32. G. T1. N. 10. V.
10. Vamos colocar um V aí de 15, sei lá. Só tô chutando, na verdade, porque CD, porque para tentar não dar muitos erros na hora de rodar. Mas aí Uhum. pronto, né? O que a gente pode fazer aqui agora? Dá um N, né? N. Pronto. Calculou ali os autovalores. Eu não vou explicar a teoria disso tudo, né? O Elanis aí vai lembrar. Isso deixa comigo. Deixa com o pai. Não vou explicar nada disso, mas aí você calculou os autovalores, né? Uhum. Para você guardar eles, vamos lá, eu tenho que relembrar. É isso que eu ia perguntar, que eu lembro que nesse ano a gente tinha até conseguido ver, mas a gente não conseguiu guardar os valores certinho. Tava com um problema gigantesco. Eu não lembro muito bem. Mas lá. Vamos fazer de novo, então. Pior É dos que, é casos, que se tu não lembrar, eu coloco como comentário no vídeo, se a gente lembrar depois. não é nem esse caso. É que, cara, o AVL rodando no meu computador, às vezes, quando você plota algumas coisas, ele dá uns errinhos, né? Chatinhos de fazer. Mas, vamos lá, vamos de novo, né? Load, exemplo, ponto. AVL, mass, exemplo, ponto, mass, mode, n. Ah, não! Não acredito. Crashou. Caraca. Brincadeira, hein? Pior que crashou Load, também quando a gente tava vendo isso antes, né? Lembra? o quê? Quando a gente tava tentando ver isso pra esse ano, também tava crashando de vez em quando. Eu já não lembro. Ah, eu acho que. Já sei. Ei, Tá crashando porque tu não tá colocando as variáveis, né? Os parâmetros. Não é por isso? boa, boa, exatamente. Exatamente, tô tentando fazer as coisas rápido e tô pulando os passos, né? Relaxa, Vitinho, relaxa. Não, eu não tô bravo, não. Mentira, você tá bravo. Tá puto. Você tá um amor, Vitinho. Imagina, tu nunca vai me ver bravo. G, 9,81. M, 10. V, 15. Vamos ver? Agora sim, hein? Agora sim, agora sim. Dali. Tá, e agora? W. Ele writes eigenvalues to file, né? Exemplo, ponto. Pronto. Criou aqui, ó, o arquivo aqui dos autovalores. Boa. Esses valores aqui, eles estão relacionados ao quê? A parte de estabilidade dinâmica. Então, basicamente, a gente vai ter aqui, ó quantos valores a gente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter a divisão entre estabilidade dinâmica longitudinal e lateral-direcional. Então, a gente vai ter o período curto e o fugoide para a estabilidade longitudinal. A gente vai ter rolamento, espiral e o Dutch roll para o lateral-direcional. E a gente vai ter o quê? Valores puramente reais, né? E a gente vai ter par complexos conjugados aí com relação ao, aos períodos aí de Dutch Roll e de período curto. Então,
Vamos dar uma olhada aqui? Só nos resultados, assim, lembra, a gente utilizou valores randômicos, né? Mas esse valor aqui, ele tá estável, né? Tá negativo, que é a parte real. Tá estável também, né? Parte real negativa com os complexos conjugados, né? Esse modo aqui, ele tá instável, né? Tá com 0,14. Esses modos aqui, eles estão estáveis, né? Menos 4, menos 4, menos 5. E esse modo aqui, ele tá instável, né? Instável. Então temos dois Tem. modos instáveis aí. Como é que eu sei a que modo cada um se refere? Como é que eu identifico a que cada valor refere, né, nesse caso? Cara, ele tem uma ordem. Eu lembro que eu tinha essa ordem em mãos, mas daí você tem que ver com calma. É, tem que ver com calma. Eu não vou lembrar aqui agora de cabeça, mas vamos ver. Será que ele diz aqui na documentação? Não sei. Essa era a última coisa que a gente tinha para ver hoje, né? Vamos ver se a gente acha rapidinho. Porque, na verdade, o importante não era nem hoje a questão de, É, de resultado. qualquer coisa eu posso dar uma olhada e botar embaixo a ordem certinha na descrição, coisa assim. Uhum. Ele vai estar para cá? Ah, não. Calma aí. Na verdade, eu nem sei se vai ter aqui. Talvez seja uma coisa tão óbvia que eles nem coloquem. Pode ser que seja isso também. Possível que procurando na internet sobre, alguém deve ter colocado sobre isso. É, já acabou Agora, o bagulho. já acabou. Ó, talvez tenha aqui, mas eu talvez precise de mais tempo para ler com calma isso Não se aqui. preocupe, eu dou uma olhada. Eu procuro e coloco. Mas assim, uma coisa é fato, né? Hum. É, esses modos aqui, né, eles se referem ao período curto e ao Dutch roll, né? Porque eles são complexos conjugados, né? Então, No caso, curto e fugoide, no caso, né? Isso. não, o fugoide não é conjugado, Ah, o fugoide é ele é real. um, ele é real, puramente Peguei, real. peguei. O conjugado é um no, é sempre assim, né? É um lá no final e um no laterodirecional. Lembra que o rolamento puro e o espiral eles são puros. Então o único que sobra é o Dutch roll. Já lá no longitudinal, temos o fugoide e o período curto, né? E o período curto é o que tem a oscilação mais rápida no início, né? Acontece antes o período curto. Então, ele é o que tem o par conjugado. Peguei. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Uma coisa que você pode fazer é calcular as frequências naturais, esse tipo de coisa. A partir disso, você consegue descobrir quem é quem também, né? Então, assim, Aí também aquela pra. análise. É, também pra completar aquela análise que tá no relatório, né? Sim, sim. E aqui as coisas são fáceis de calcular, né? Porque, depende dos ângulos, dessas variáveis, né? Se você fazer um triângulo retângulo, né?
você vai achando as coisas, você vai dividindo e achando as coisas, né. Então, também não tem muito segredo. As outras coisas eu não explorei tanto, mas acho que não vai ser tão. Ele tem algumas coisas de, tipo, plotar alguns desenhinhos. Aqui, ó. Fazer um GIF animado. Pode explorar aqui, se quiser. Ó, Mode NX GX GX G X. Ah, eu teria que clicar no bagulho do alto valor, né? Mas o meu não tá funcionando. Então, Eu me lembro que paciência. tu teve essa parada também. Talvez no seu, se você clicar aqui, ó, ele funcione, mas o meu não tá. É a vida, é a vida. Mas o que que é importante mesmo, né? O que é importante mesmo é isso aqui, né? Os valores aqui. Porque aí com isso aqui, você calcula tudo. E bom, meu querido, temos aí, né? Chegamos aí em 10 horas da noite, né? Fizemos aí tudo bonitinho, né? Agora você sabe, você entendeu, né? Como você faz as análises no AVL. Arquivo de geometria, um arquivo de massa, coloca os perfis aqui dentro e roda os casos nesse botãozinho. Só Perfeito. isso. Me conta uma coisa. Eu imagino que a análise completa de controle e estabilidade não possa ser feita na VL, né? Não, claro que não, claro que não. Aqui você vai ter os adimensionais, você vai ter algumas coisas, ó. Ó, isso aqui você vai conseguir tirar pela VL, isso aqui você vai tirar pela VL, ponto neutro e a margem estática você tira pela VL, a posição do CG você tem como input, né? As deflexões você vai ter como input no AVL. E aí, o resto, o que você vai calcular fora disso, vai ser por fora mesmo. Mas daí, ó, Lanis, tendo isso em mãos, coisas elas começam a ficar muito fáceis. Porque esses são os parâmetros de projeto mais fáceis, assim, de você trabalhar. Depois que você tem isso, fica mais fácil daqui para frente. Pode criar um Perfeito. outro Excelzinho, um arquivo Python, alguma coisa que leia o AVL, e aí você tem todos os resultados nesse sentido. Show. Vou Acho que por parar hoje aqui era a isso gravação, mesmo. então. Sim. Só queria deixar aqui registrado na gravação mesmo. Vitinho, tu ensina muito bem, cara. Brigadão, mano. Cara, de nada, de nada. Fico muito feliz que você tenha gostado. Aí você pode reassistir essa gravação e fazer os passo a passo que eu fiz. E aí, Danis, pô, daqui pra frente, com relação ao AVL, você trocando esses valores aqui, né? É você ter firmeza na hora de ir trocando. Mas se você não tiver, mas se você tiver dúvida, eu vou ter que ensinar esse AVL pro pessoal de aerodinâmica. Eu vou ter que é, é, treinar, né? A galera tem que treinar. Se você tiver dúvida em algum momento, você pergunta aí pra galera, pode perguntar pra mim. Ah, deu Uhum. errado. Não consegui resolver de jeito nenhum. Ah, pergunta pra mim. Não Perfeito. tem. Mas Pô, assim, tenta, né? Tenta. Vamos tentar. Vou perfeito, contar pra mano.